Olá, lindezas! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou Daniele Félix, nós estamos do canal aqui Família Félix e estamos aqui hoje no Repartir o Pão na Mesa. Estamos aqui para repartir o que Deus tem nos alimentado nesses dias, nesses anos de caminhada com Ele. E hoje que Ele está compartilhando uma palavra, que esses dias tem sido um dia que Deus tem gerado dentro de mim essa palavra. E essa palavra que Deus tem falado comigo está aqui no Salmo 113, tá? A partir do... Mas vou ler todo os Salmos, mas eu só vou falar mais de 3 versículos aqui, tá? Que fala assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido ou necessitado, e do monturo necessitado para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! E essa palavra tem sido uma palavra que Deus tem gerado no meu coração nesses dias, né? E Ele falou muito sobre... Ele tem falado comigo sobre a tribulação necessária que Ele traz, né? Porque não tem como nós sermos transformados se nós não passarmos por tribulação. Em Romanos, no capítulo 5, ali fala que a tribulação, né? Quando fala de tribulação, tá falando de tormenta, tá falando de aflição, tá falando de angústia, tá falando de um momento de que você vai ficar conturbado, né? Preocupado com alguma situação. E Deus me fez lembrar na vida de Ana. Ana, ela foi uma mulher que ela passou por esse período de tribulação, dela estar atormentada, com aquela angústia. A palavra de Deus fala que o próprio Deus encerrou a madre dela, e ela não podia ter filho. A gente não sabe o tempo que foi que ela ficou ali buscando, nessa angústia, nessa tormenta, nessa aflição, nessa tribulação. A gente não sabe o tempo que ela ficou, mas ela passou por um processo de tribulação, de tormenta, de aflição, de angústia. E esse período foi um período, o que Deus falou comigo e tem falado nesses dias, é que a tribulação, ela vai produzir algo que nós não temos. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais a palavra, essa tribulação é a mesma aflição que Deus fala lá em João 16:33. Oro para que vocês tenham paz. No mundo passai por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E ali, né, é uma orientação do próprio Cristo para nossas vidas, que no mundo nós íamos passar por aflição. E essa aflição, quando a gente vai estudar no mais profundo ali do significado dessa palavra, do original da palavra, ali tá falando, como, dá um exemplo, né, da uva, quando ela é amassada para ela se tornar em vinho.
né? Então, assim, a uva que é a nossa vida, que é o nosso pensamento, que é o nosso jeito de pensar, precisa ser moldado, precisa ser pisado, precisa ser destruído para que haja o vinho novo, para que haja um novo pensamento. A palavra de Deus fala que há sofisma, fortalezas mentais, são ideias fixas que estão que são enraizadas dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos padrões mentais. E quando a gente vem para Cristo, esses padrões mentais precisam ser transformados. Por isso que precisa ser destruído, para que a palavra de Deus venha ser enxertada, venha ser colocada, venha ser ingerida em nós. E para nós recebermos esse novo, esse vinho novo, o que Cristo conquistou na cruz a nosso respeito, eu preciso estar disponível a Deus para essa transformação. Eu preciso me deixar ser transformado. Eu preciso me colocar num lugar de dependência total de Deus para que eu possa ser transformada. Gente, não tem como eu ficar anos em Deus e não ter mudança de mente. Eu não estou falando de mudança externa, eu estou falando de mudança interna. A nossa mente precisa ser mudada, transformada, de glória em glória. Ele nos transportou, e quando fala passai por aflição, porque está falando o significado da palavra passar, significa você ser transportada para outro lugar, para outro nível, para pro outro lado. Por quê? O lugar onde você está não pode ser mais o mesmo, porque ele te transportou. Ele te tirou do império das trevas e te transportou. Ele te levou para outro ambiente. Ele te levou para uma nova cultura. Ele te levou para um reino que não é deste mundo, que não é dos padrões mentais dos meus pais, que não é dos padrões mentais mais dos meus avós, né? Mas sim, é um novo reino, é um novo pensar, é um novo padrão mental de pensar e de se comportar. A minha mente precisa estar alinhada com o que Cristo, com a lei, com os mandamentos de Cristo, com o que Ele já realizou naquela cruz e o que Ele tem manifestado de vivificar em nós essas letras. E eu preciso passar por esse processo e entender, porque a minha mente precisa mudar. Não nos conformei com esses padrões mentais que não condiz com a verdade de Deus. A tribulação é necessária. Não creia em pessoas, em falsos profetas que falam assim: vem para Jesus que o seu sofrimento vai acabar. O seu sofrimento do mundo que causa morte vai acabar. Mas o sofrimento em Cristo vai trazer para você arrependimento para a sua salvação. O arrependimento fala de mudança de mente. 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 7, versículo 10, Paulo fala que o sofrimento segundo Deus, ele causa em nós arrependimento para nossa salvação e não traz pesar, e não traz remorso, e não traz aquele peso. Mas o sofrimento segundo o mundo causa morte. E quando fala dessa morte, está falando de uma morte física também, uma morte eterna. Então, assim, o sofrimento em Deus, a aflição em Deus, a tribulação em Deus vai produzir. Romanos capítulo 5, tribulação produzir é criar algo que nós não temos, né? A palavra de Deus fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, se eu não me engano,
19 a 18, eu não me engano, mas é em Tiago, no capítulo 1, fala que toda boa dádiva, que todo dom, né, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, assim, Deus, ele quer gerar em nós, né, as virtudes dele. E para isso nós precisamos passar por esses momentos de tribulação, de aflição. Porque a aflição, ela tem um objetivo em Deus. Ela vai trazer para nós mudança de pensamento, mudança de comportamento interior na nossa alma. E nós precisamos entender isso, eu falo muito isso, entender. Porque não adianta eu ficar achando que eu estou e eu não estou. Se eu sou e eu não sou. Porque é os meus pensamentos que vão ditar para mim quem realmente eu sou. E a palavra de Deus fala que o único que pode provar os nossos corações, os nossos pensamentos, Jeremias 17, é Deus. E ele vai dar segundo, ele vai dar, né, cada um segundo as suas obras. E ali está falando segundo as suas obras interior. Como que está sendo esse processo de transformação da mente, dessa obra interior que é de transformação mental nossa, nesse processo. Ana passou por esse processo até que o filho foi gerado. E ela entendeu que tudo que foi gerado ali, na angústia, na tribulação, ela teve entendimento que não era dela, mas ela voltou para aquele que gerou. Ela voltou para aquele que gerou. Ela voltou para aquele que deu. Porque tudo que é gerado de Deus dentro de nós é para voltar para Ele. É para consagrar para Ele. É dele. Nós devolvemos para Ele, porque foi Ele que nos deu. Então toda boa dádiva, todo dom, vem do Pai das luzes. Eu não sou boa no meu natural. Se há alguma virtude em mim, se há alguma virtude em você, tem sido gerado de Deus para nós, então é dele. E nós precisamos voltar para Ele, entregar para Ele. Se nós estamos sendo usurpadores, pessoas que estão usando o nome de Deus ao seu próprio benefício, isso não é de Deus. Isso se torna falso profeta. Não tire vantagem de algo que é de Deus. Então, assim, tudo que Deus tem gerado em você é dele. Então, volta para Ele. O alvo é Ele, não somos nós, não é você, não sou eu. O alvo é Ele, então tudo volta para Ele, tudo é consagrado para Ele, porque é Ele que está acima de todas as coisas. Esse Salmo 113 aqui está falando sobre isso, que Ele está acima de tudo, o trono dele está acima de todas as coisas. Ele que domina todas as coisas na nossa vida. Ele é o nosso cabeça. É Ele que nos direciona. É Ele que nos guia nessa jornada de desafio que nós estamos passando aqui, nessa dimensão. Porque a nossa mente precisa ser transformada. O sofrimento faz parte. A aflição faz parte. A tribulação faz parte desse processo de transformação. Vai doer sim. Você vai sentir, porque a aflição traz dor física, porque a mudança precisa. Para você ser transportado para outro lugar, vai requerer um esforço seu, de dedicação diária. E essa mudança, muitas vezes, nós não queremos passar, a gente quer fugir, mas é necessária para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento mental. E o espiritual, a própria palavra de Deus fala, o espírito está pronto
Mas a nossa alma precisa ser transformada. É com a nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. É com a nossa persistência que nós vamos ganhar a nossa alma. Então é todo dia que eu preciso estar aos pés do Senhor, para que eu possa ser transformada mentalmente. Eu preciso entender essa verdade. Oh Deus, aleluia! Eu preciso entender essa realidade que Deus já tem preparado para mim nessa jornada. E eu preciso estar disponível ao que o Pai já tem preparado para mim. Ele não vai preparar, Ele já tem preparado. Sou eu que preciso me alinhar, é a minha alma que precisa se alinhar a essa verdade que já existe ao meu respeito. Eis que tudo se fez novo, quando Cristo passou pelaquela cruz e Ele trouxe para nós essa vida de novo. Há uma nova Daniele e eu preciso ir de encontro a essa nova Daniele, essa nova realidade que já existe a meu favor. Mas para isso, esse vinho novo, né? esse vinho velho precisa ser descartado. Essa uva precisa ser amassada e destruída para que venha esse vinho novo. Não tem como colocar remendo. Não tem como. E eu preciso entender isso. Aquilo que é velho não me pertence mais. Aquilo que fala, porque a minha avó, a minha mãe, o meu pai, o meu avô não me pertence mais. Porque eu tenho um novo reino. Eu tenho um pensar diferente. Eu tenho um agir diferente. Eu sou um ser diferente em Cristo. Há uma realidade ao meu respeito e eu preciso ir em busca dessa realidade, porque essa realidade nova da minha pessoa, da sua pessoa, já existe. Só que eu preciso entender que não é essa nova pessoa que vai vir para mim. Sou eu que tenho que ir até ela, porque já existe a meu favor. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra de hoje, mas Deus tem falado muito com a gente. Nós, como família Félix, eu, meu marido, os meus filhos, porque eles fazem parte disso, mesmo que eles não entendam, porque são ainda criança, mas tudo a gente compartilha com eles. Tudo que Deus tem falado conosco, nós compartilhamos com eles, né? Para que eles não venham achar que a vida... Não, nós temos um guia, nós temos uma pessoa, que nos instrui. E nós sempre falamos, o nosso foco maior aqui é Cristo. Ele é o centro do nosso ser, Ele é o centro do nosso casamento, Ele é o centro da nossa casa. Não existe nós sem Ele primeiro. Então, assim, nós precisamos nos alinhar. Então, o sofrimento, a resistência, por que vem o sofrimento? Porque o nosso natural resiste. Resiste aquele conhecimento, resiste aquele novo, resiste. Então a gente se levanta contra esse conhecimento, né? Lá, capítulo 10, 4, não sei se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios. Vamos abrir aqui. Eu já falei dessa palavra, mas eu queria ler aqui, compartilhar com vocês. Aqui, isso, olha, abre certinho. 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo defende a sua autoridade apostolar. Mas assim, eu queria falar aqui, do versículo 3, 4 e 5. Vamos lá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não vamos lutar segundo as obras da carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e
toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu me coloco a essa obediência de Cristo. Quando eu me coloco a essa obediência de Cristo, o que é de Cristo me alcança no sentido de transformação. Mas é eu que preciso me colocar nesse lugar que já existe a meu favor. Esse lugar já existe. Eu preciso ir nesse lugar. Mas para isso eu preciso primeiro desconstruir o que foi construído de uma maneira errônea. Eu preciso entender e me deixar levar. Meu amor, acabou de acordar aqui minha fofura, Olivia. E eu preciso entender isso, porque eu preciso ir de encontro ao que já existe. Eu preciso fluir naquilo que já existe a meu respeito. Sofisma, fortaleza, traz resistência a essa obediência de Cristo. Essa obediência de Cristo é o que Ele já fez e já realizou ao nosso respeito. Ele já fez. Ele já realizou. Ah, fulano precisa ser liberto. Fulano já é liberto. Existem coisas que eu ainda estou vivendo que eu preciso ser liberta porque eu ainda não entendi que eu já fui liberta. E para eu entender que eu fui liberta, eu preciso estar na desconstrução de sofisma, anulando, destruindo fortaleza, anulando sofisma. E nessa caminhada, nas tribulações, eu preciso ir avançando. Vou avançando, até eu chegar naquilo que me pertence. E eu começo já a manifestar. Quando eu entro naquilo que me pertence, eu começo a manifestar nessa dimensão a luz, ser luz e ser sol nessa dimensão. Eu preciso primeiro me tornar essa mensagem, para que depois eu venha manifestar o que já existe dentro de mim. Por isso que eu preciso estar caminhando nesse processo. Ana, ela passou por vários processos. Penina foi ali, como a palavra que fala, nossa luta não é contra a carne, mas Deus vai usar situações e vai usar pessoas, porque essas pessoas são ferramentas para nos moldar nesse processo. A palavra de Deus fala que o ferro com ferro se afia. Assim o homem é o seu amigo. Então aquela pessoa que te irrita, ela está sendo usada para te moldar. Aquela pessoa que me irrita, ela está sendo usada para me moldar. Eu não tenho que orar contra ela, eu tenho que orar a favor, para que ela venha ser instrumento cada vez mais de Deus para me moldar. Porque quando eu não estiver mais sentindo, quando eu não estiver mais na irritação, é porque o amor do Pai está sendo o quê? Gerado em mim. Porque lá embaixo, vamos ler lá, Romanos capítulo 5. Tá pertinho aqui de Coríntios. Romanos capítulo 5. Eu comecei com esse capítulo, com esses versículos aqui, falando de tribulação. Capítulo 5, versículo Romanos 3. E não somente isto, vou ler o 2. Vou ler do 1 aqui. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o mandamento de Cristo, é uma lei de Cristo. Não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo, é os comandos de Cristo. Focai no resultado final. Quando fala de mandamento, no Novo Testamento fala de nós focarmos. Um significado é de nós focarmos no resultado final, que é a consumação. É o que o Cristo consumou, o que Ele fez, o tetelestai, o que Ele realizou naquela cruz. Nós estamos sobre isso, por intermédio de quem
obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, olha o amor do Pai, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, assim, quando nós começamos a nos deixar produzir essa perseverança, essa esperança, essa experiência aqui que nós precisamos, nesse momento nós estamos sendo mudados. E o amor do Pai está sendo derramado. O amor do Pai, que lá em Coríntios fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor ali está falando do amor do Pai. É o amor do Pai que vai nos dar suporte para suportar o dia da angústia, para suportar a tribulação. E Naum, no capítulo 1, versículo 7, fala assim, que Deus é bom e fortaleza no dia da angústia. Então, assim, ele nos torna uma fortaleza no dia da angústia, porque ali ainda no final fala que ele sabe aqueles que nele confia. Eu não sei se eu notei, é assim. Não, ele sabe, o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. É esse versículo, Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. No dia da angústia, no dia da tribulação, se você está chorando nos pés de Deus, ele conhece você, porque você se refugiu, você se correu para os pés dele no dia que você estava angustiado, e isso se tornou semente, e essa semente você vai colher, porque todas as lágrimas, toda a angústia que você deixou ali, toda a dor que você deixou ali, vai voltar para você em alegria. Salmo 125. É 125 mesmo? Ai, gente, eu esqueci. Vamos ver se eu estou certo, se eu não estou. Eu vou falar o versículo, vocês vão lembrar, saber qual que é. Eu não sei se eu vou lembrar agora aqui. Não, esse aqui é o 27. Não. Ai, gente, agora eu não tô lembrando. Não fosse que aquele que fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo. 26. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grande coisa fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, o seu choro de angústia, ele vai trazer para você júbilo. Ele vai trazer para você júbilo, trazer os seus feixes, vai trazer recompensa. Aleluia!
o tempo de júbilo, oh glória, o momento de angústia, de tribulação que você viveu, que eu vivi. Aquelas sementes, se você jogou para os pés do Senhor, porque muitas pessoas abandonam Deus no momento da angústia, no momento da tribulação, e não é o momento de você abandonar Deus, é o momento de você ficar cada vez mais fortalecido nele, porque o Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia. Ele nos dá, ele está construindo em nós, no momento da angústia, fortaleza. Uma fortaleza que vem dele, que nos vai trazer constância, perseverança, paciência. Porque nós vamos colher as nossas lágrimas, as nossas angústias aos pés do Senhor. Vai trazer uma recompensa. Tudo que nós colocamos diante do Senhor traz recompensa. Essa alegria, essa satisfação, é tudo que nós colocamos em lágrimas, em tribulação diante do Senhor. E essa alegria vai ser o quê? A colheita. A satisfação, o prazer vai ser a colheita. Oh, aleluia! Ei! Não saia, não abandone o seu Deus no momento da angústia, da tribulação. Você está sendo transportado para outro nível. Ei, acorde, não abandone o seu Deus. Ele conhece aqueles que nele refugiam no dia da angústia, no dia da tribulação, e ele vai trazer para você recompensa. Ele vai trazer para você uma alegria, um júbilo, um prazer, aleluias, que você necessita. Então, tudo que você passar em Deus não é em vão. Tudo que você passar em Deus não é em vão. Você vai colher até as suas lágrimas, até as suas dores, você vai colher. Essa semana a irmã estava contando um testemunho dela, que ela sentia muitas dores no corpo todo, porque Deus queria que ela manifestasse o reino dele. Deus queria que ela se envolvesse com o reino dele. Só que a resistência em nós traz dor, porque nós estamos sendo pisados pelo processo de Deus. E a gente não entende por que tanta dor, por que tanta angústia, por que tanto sofrimento. Mas é porque ela estava passando pelo processo. E quando ela começou a entender, as dores foram embora. Ela sentia dor no corpo todo. Irmã Simone, bênção de Deus na nossa vida. Então assim, como que nós precisamos entender? Às vezes você não está nem entendendo agora, porque tanta dor, porque tanta tribulação. Mas o Senhor está falando, permaneça. Permaneça com seus joelhos ali chorando na angústia como Ana. E saiba que tudo que for gerado lá, você precisa consagrar, precisa voltar para Deus. Oh, glória! Vou encerrar por aqui, tá? Vamos fazer a oração de agradecimento por essa palavra tremenda de sustento de Deus para a nossa vida. Pai, nós oramos, nós te agradecemos por essa palavra. Da mesma forma que o Senhor tem nos levantado, tem nos erguido, tem nos dado, Senhor, essa colheita de alegria. Nós estendemos, nós estamos aqui repartindo esse alimento que tem nos sustentado nesse tempo, nessa hora. E nós te agradecemos que essa pessoa possa, Pai amado, receber esta palavra. Ela possa saber que é para salvação da alma dela. Que ela possa se deixar gerar perseverança, constância em Deus. Que ela possa se deixar ir para o joelho sim e chorar a angústia. Porque o Senhor conhece aqueles que refugiam no Senhor no dia da angústia. O Senhor é fortaleza no dia da angústia daqueles que buscam ao Senhor. Aquele que busca o Senhor tem recompensa.
E nós te agradecemos por essa palavra liberada para nossas vidas nesse momento. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, alcance essa família, alcance essas vidas, alcance essas almas, alcance, Senhor, essas pessoas que precisam se levantar. Chegou o tempo de você se levantar, chegou o tempo de você ter alegria, chegou o tempo de você bater esse pé e levantar desta cama, porque é o Senhor que está falando aqui na palavra dele, o tempo da alegria. É Deus que restaura o Sião, é Deus que restaura a nossa sorte. Levanta desta cama e receba o que já é seu por direito, porque Ele já preparou um novo, uma novidade de vida para a sua vida. Oh, glória! Existe um novo de Deus para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias! É com muita satisfação e prazer e com alegria. Eu choro de alegria da presença de Deus. Da mesma forma que eu estou sentindo aqui, que vocês possam sentir na casa de vocês essa presença maravilhosa. Nós não somos guiados por emoções, mas a presença de Deus não tem como a gente não sentir. Quando Deus enche a casa, que é nós, dentro, nós somos o templo do Espírito. Então, quando Ele enche essa casa, aqui não tem como nós não transbordar. Nós precisamos transbordar, nós precisamos repartir com aqueles que precisam. E você está aqui ouvindo, porque você está precisando também. Então, nós estamos nesse lugar de transbordar. Amém? Receba aí essa presença maravilhosa de Deus. Seja sustentado pela presença de Deus no tempo da tribulação, porque você vai colher. E é isso. Vida vale mais do que coisa. Compartilhe essa palavra aí, compartilhe esse vídeo. Dê o seu like para que o nosso canal aqui, esse ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, venha crescer e venha retornar para a gente também. E venha alcançar pessoas. Vidas vale mais do que coisa, né? Também dos nossos lemas que nós vamos começar a falar aqui, até que todos ouçam. Até que todos ouçam. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Beijo e até o próximo. E eu sei que cada palavra de Deus liberada para a nossa vida, nós vamos estar aqui repartindo pão, alimento do céu para a sua vida, para a sua família. Deus ama a família. Não desista da sua família. Deus ama a família. Não desista da sua família, a não ser se você está vivendo em risco de morte. Aí sim você sai fora. Mas se não há impossíveis para Deus. Deus pode transformar toda situação na sua vida e da sua família. Amém? Beijo.